Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E hoje nós vamos fazer um tutorial de pele de uma técnica que ela não é novidade. Eu já faz um bom tempo que eu vi por aí, mas eu andei falando um pouco mais sobre ela essa semana por causa de um curso que eu tô fazendo. Então eu resolvi trazer num tutorial aqui, que é contorno e iluminação invertido, quando a gente faz esses passos antes da base. O que ele traz? Ele traz um pouco mais de naturalidade, porque ele vai ficar mais suave e ele vai dar uma sensação assim um pouquinho mais natural. Ele aparece, sim, aparece o contorno, aparece a iluminação, mas ele fica mais suave por estar por baixo da base, e a base também tem que ser uma base mais suave para que não tampe tudo isso daí. Então, mais ou menos essa a ideia dessa técnica. Roda a vinheta para a gente começar logo então as explicações. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Bom, eu vou começar pela iluminação. Normalmente a gente começa pelos pontos mais claros, e nessa técnica, tanto a iluminação quanto o contorno, eles têm que ser um pouquinho mais forte do que a gente faria se ele estivesse por cima da base, porque, óbvio, como a base vai vir depois, ela vai dar uma apagada nisso. Então, a hora que eu passar aqui no começo, vai parecer que vai dar errado, porque ela vai estar muito forte, mas no final vai dar certo. Vamos confiar no processo, né? Então, eu estou usando um corretivo bem mais claro que o meu tom de pele. Aí eu vou colocar aqui nas áreas de iluminação mesmo, né? Que é o canto interno do olho. E uma coisa importante é não fazer igual fazem aquelas técnicas, aquelas trends, de colocar tudo e depois vir esfumando, porque senão seca e vira uma caca para esfumar, e aí é difícil de fazer. Então, a cada área que eu coloco, eu já venho esfumando. Então, depois de esfumar todo o corretivo, eu vou vir com a parte de contorno, que eu também vou usar um contorno cremoso e um contorno bem mais escuro. Nesse caso, eu posso até vir com aquela técnica de passar o contorno direto na pele, porque como não tem nada por baixo, aqui no caso só a hidratação, ela não vai arrancar base, não vai arrancar nada, né? Mas eu gosto de fazer o contorno pegando no pincel mesmo aqui, assim, às vezes até abrindo numa plaquinha mesmo, para ele entrar nas cerdas do pincel, alguma coisa assim, para que ele se esfume melhor. E aí eu venho aqui então na área que eu faço o meu contorno normalmente e vou aplicando esse contorno cremoso e esfumando. A vantagem é que, como não tem nada por baixo, não tem base, igual alguns pontos aqui onde ficou um pontinho mais forte, alguma coisa, se eu precisar apertar mais, esfregar, né, dar um pouquinho mais de força nesse pincel para esfumar, não tem problema, porque ele não vai arrancar a base de baixo, né? E aí eu vou esfumando e ele vai ficar assim mais escuro do que o meu contorno normalmente faria. A cor tem que ser o tom certo, tipo assim, não pode ser... se eu não gosto de contorno acinzentado, o contorno não pode ser acinzentado. Ele tem que ser no tom que eu pretendo usar, só usando a escala tonal mais escura. Ou seja, eu não posso querer um contorno quente e vir com um contorno frio, porque ele não vai esquentar a hora que eu usar a base por cima, mesmo que eu use uma base de subtom quente. Se eu quero que o meu contorno seja um contorno quente, eu tenho que usar um contorno quente aqui. Se eu quero que o meu contorno seja frio, eu tenho que usar um contorno frio. O que ele vai acontecer é só dar uma clareada no tom dele, né? O blush eu posso aplicar tanto agora quanto depois de aplicar a base. Eu vou deixar o blush para aplicar depois da base, porque eu gosto que o blush apareça... Eu gosto de um blush bem mais destacado, e geralmente essa técnica, né, como eu falei, ela deixa as coisas bem mais suaves. Então aí ele vai acabar ficando muito suavezinho. Agora, se você gosta de um blush bem discretinho, não sei o que, não tem problema aplicar antes, não. Dá para fazer seguindo a mesma lógica de tudo que tá aqui. Aí, para essa técnica, o ideal é que eu use uma base não muito pesada, não muito rebocão, muito grossa, porque senão ela vai realmente tampar tudo e vai tirar o que eu fiz, aí vai perder o sentido da coisa, né? Eu vou usar, por exemplo, essa base aqui, que é uma base bem fluida. Ela tem uma boa cobertura, mas não chega a ser rebocão, que é essa base da Nina Secrets. E vou aplicar com um pincel de cerdas bem macias, tipo um pincel de pó.
Esse pincel aqui é um pincel de blush, mas ele é bem maciozão mesmo, assim, ó. Parece um pincel de pó pequenininho, pode ser com um pincel de pó mesmo. Por quê? Porque ele vai me dar uma aplicação bem mais suave do que se eu aplicar com um pincel kabuki, com um pincel língua de gato, ou até mesmo com a esponjinha. Então eu pego um pouquinho da base aqui, eu faço assim para que ela entre nas cerdas, ó, eu dou uma abridinha aqui assim na plaquinha, e aí eu vou depositando em movimentos circulares no meu rosto, em todo o rosto, né? Mais uma camada fina e bem suave. Essa técnica aqui de aplicar base com esse pincel, ele já deixa uma aplicação bem bonita, já deixa polida. Eu não preciso ficar vindo com a esponjinha não depois, dando acabamento para tirar a marquinha de pincel, tá? Por isso que eu gosto de fazer isso, ele deixa com uma aplicação suave e eu consigo ver aqui o meu contorno por baixo, eu consigo ver o contorno, só que ele deu uma grande suavizada perto do que estava antes de eu passar a base. Ou seja, ele não aparece aquele contorno marcado, aquele contorno forte, mas eu consigo ver um contorno aqui. Muito suave, mas consigo ver. Ela é uma técnica realmente para quem gosta de uma pele mais natural, que demonstre assim, não fique nada salientado, nada evidente, digamos assim. Ele só vai trazer aquela sombra e luz de contorno bem natural mesmo. E agora eu vou pôr o blush. Aí aqui eu vou usar um blush cremoso também para continuar aqui seguindo essa linha, né? E já vou aplicar com o mesmo pincel que eu tava aplicando a base. Já tá sujinho de base, ele já vai mesclando aqui com a pele mesmo. E daqui pra frente, todos os passos da técnica seguem os passos que a gente sempre faz na maquiagem normal. Selagem, iluminador, sobrancelha, olhos, tudo normal. A diferença mesmo, então, que tinha nessa técnica aqui era só fazer, né, a iluminação, que é o corretivo e o contorno, né, iluminação e contorno, antes da base. Não é uma técnica mais demorada, eu acho que ela leva o mesmo tempo de eu fazer antes ou fazer depois. A diferença é só uma questão mais para uma coisa mais natural mesmo, tá? Porque o que ela traz aqui? Tanto o contorno quanto a base ficam mais suaves, porque é uma técnica que tem que ser mais suave, senão não vai aparecer. Então, ela é para quem gosta disso, de suavidade, de uma coisa mais natural. Aqui eu coloquei um blush um pouquinho mais forte, porque eu gosto, é meu gosto particular, mas se você quiser colocar o blush antes e deixar ele todo seguindo a mesma linha, também rola. Fica a seu critério. E é isso aí, então. Essa é a pele, né? O resultado da pele. E deixa aqui nos comentários dizendo o que você achou. Se você curtiu esse tipo de técnica, se você gosta, né, desse tipo de técnica diferente, se você aprova isso ou se você prefere a técnica tradicional, se você gosta de um contorno um pouquinho mais marcado. Curta o vídeo, compartilhe, vamos ajudar esse canal a crescer. Um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.